Olá, nobres amigos! Eu sou o Lucas Possalski II, o Lucas Docas, e nesse vídeo aqui, a pedido do nosso nobre amigo Absurd Dixel, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, é um cara com fotos de anime, mas eu imagino que seja assim que se pronuncie, né? Falarei para vocês sobre a Prússia na Idade Média. E sim, esse é um elemento que o nosso nobre amigo trouxe, e eu achei muito interessante, fui estudar mais a fundo ele, e cara, é impressionante como a história pode ser contraditória com tudo aquilo que muitos gostam de acreditar. Cara, é impressionante a história do que foi a Prússia, o país que deu origem à Alemanha moderna, e que hoje é parte da Polônia. País eu digo etnia, grupo étnico, coisa assim, reino, mas país no conceito moderno, sim, futuramente se tornou um país e foi o país que depois se tornou Estado Nacional que deu origem à Alemanha. Mas, para começarmos a história, podemos dizer que este se trata de um reino completamente não germânico, vamos dizer assim, um reino que tem elementos eslávicos e tem elementos nórdicos, mas não possui elementos germânicos em sua composição original. O que é uma grande contradição até, porque como um país, território, uma nação, alguma coisa assim, que tem uma origem completamente não germânica, foi o responsável pela formação da Alemanha, ou da Germânia moderna, vamos dizer assim. Como que um país completamente não germânico deu origem à Germânia moderna? E mais do que isso, uma coisa muito curiosa sobre ele é que este foi um território que permaneceu pagão até o século XIII, pelo que eu andei estudando. O nosso amigo salientou que foi realmente um dos paganismos mais tardios da Europa. Talvez só perca para a Ucrânia, vamos dizer assim, mas é provavelmente um dos paganismos mais tardios da Europa. Eles só foram se tornar cristãos lá para o século XIII sob pressão da Ordem Teutônica. Então dá para ver que, além de tudo, foi um resquício grande de paganismo no meio de uma Europa cristã. A coisa foi séria. Mas sim, quem foram os prussos? A Prússia nada mais é do que uma região litorânea que compreende partes que hoje são Polônia, da Rússia, lá em Kaliningrado, e daqueles países bálticos lá, Lituânia, Letônia, Estônia. A Prússia nada mais era do que, vamos dizer assim, os povos bálticos. É o que caracterizavam os povos bálticos do passado, vamos dizer assim. E o povo báltico em si nada mais é do que um povo fronteiriço. No caso ali era a clara divisão entre os eslavos e nórdicos. Ali era onde ficava claro aonde acabava o mundo eslavo e onde começava o mundo nórdico. De tanto que podemos ver isso no próprio folclore, no próprio paganismo, na própria cultura da Prússia em si. Porque os deuses prussos nada mais são do que uma mistura de deuses nórdicos com deuses eslavos. Principalmente o culto ao deus Perun da mitologia eslava, que na mitologia nórdica seria praticamente o seu equivalente a Thor. Esse deus do trovão, que acho que é Pukon, alguma coisa assim, pelo que eu vi, era o deus mais venerado entre os prussos. Um deus que une a mitologia nórdica com a mitologia eslava, que possivelmente, na verdade, talvez seja até a origem do nome de Perun dentro da mitologia eslava. Uma vez que Perun existia para a mitologia eslava antes, mas ele não era visto como algo tão grandioso lá. Afinal, dentro da própria mitologia eslava, o principal filho de Svarog é Sventovit. Porém, na mitologia nórdica, obviamente, Thor é o principal filho de Odin, e não Balder. E aí temos uma fusão clara das duas mitologias. Eles também cultuavam seu equivalente a Svarog. Sim, eles viam o deus pai como um deus do fogo, não como um Odin, assim, mas como um deus do fogo. Embora praticamente todos os outros elementos remetam muito mais à cultura nórdica do que a eslava em si. E isso é uma característica até as tonalidades linguísticas, os acentos e todo o resto, se observarmos, é uma grande mistura entre as linguagens eslavas e nórdicas, nas próprias palavras que existiam em prusso antigo. Então podemos dizer que a Prússia nada mais era do que um clássico povo de transição entre duas etnias. Então quando eu falo que existem povos fronteiriços, povos de transição, quando por exemplo eu falo que os saxões são um povo de transição entre germânicos e nórdicos, mas eles já têm uma caracterização mais nórdica, não tão germânica, ou quando eu falo que os anglos são nórdicos, porque eles são da península de Jutland, na Dinamarca, mas já são na divisa com a Saxônia, então já possui algum elemento germânico ali, mas já não são tão germânicos assim. Talvez a soma dos dois seja mais nórdica do que germânica em si, né? Mas quando eu falo de povo de transição, essa coisa existe mesmo, não é bobagem. E no caso a Prússia é um exemplo muito clássico disso, né? Podemos ver. Agora, a questão do paganismo ter persistido tanto nesse lugar que foi a Prússia. Eu até agora não consegui encontrar uma explicação clara como demorou tanto para cair nessa região. Porque até onde eu posso ver, tanto os eslavos da Polônia, que são extremamente próximos ali, da Pomerânia, de Varsva ou da Morávia, já haviam se convertido ao cristianismo no século XIII. Assim como os nórdicos ali da Suécia e de Jutland, na Dinamarca,
também já estavam num processo ferrenho de conversão, sobrando os resquícios mais pagãos, mais para a Finlândia, mais para a Rússia em si, ou o norte da Suécia e da Noruega, enquanto os resquícios pagãos eslavos mais para a Ucrânia e Belarus, que também é perto ali, mas com um verdadeiro mistério, porque permaneceu entre regiões já cristianizadas durante muito tempo, como pagãos. Porém, eu não sei como permaneceu tanto tempo, mas é óbvio que o motivo de ter permanecido tanto tempo pagão foi o que deu fim a essa Prússia mais tradicional e deu início a uma Prússia mais polonesa e até germânica um pouco no futuro. Porque é relatado que foi graças a essa persistência pagã deles que se deu origem, ou se deu força principalmente, à Ordem dos Teutônicos, que na verdade surgiram como cavaleiros germânicos para a cristianização dos povos do leste, mas que posteriormente foi uma ordem dominada pelo povo de Varsa, da Polônia. Foi uma ordem que surgiu germânica, mas posteriormente se tornou mais eslava polonesa do que germânica em si. De tanto que foi graças a isso que o reino de Varsa na Polônia cresceu tanto, que foi graças a essa ordem que se criou até o Grão-Ducado da Lituânia, né? Após a queda da Prússia pagã. E a partir daí que surgiu a Prússia cristã, como aquela nação que futuramente viria a unificar a Alemanha. Agora, eles possuem alguns elementos germânicos no meio? Após a cristianização, sim, principalmente trazidos pelos teutônicos, embora em uma era onde os teutônicos já eram mais poloneses do que alemães em si. Então, provavelmente, eles adquiriram muito mais características polonesas do que alemãs. E posteriormente, eu diria que a queda dessa região pagã, já no século XIII, XIV, por aí, a queda completa do paganismo nessa região, podemos dizer que também foi um dos elementos responsáveis por desencadear o fim da Idade Média, porque graças a isso permitiu o surgimento de uma aliança feudal grande, que posteriormente, após as suas devidas guerras com o reino de Volodymyr, com os reinos Rus, o Império dos Rus, que virou a Rússia posteriormente, veio também se unificar como um Estado Nacional do Leste. De tanto que durante muito tempo, os grandes Estados Nacionais do Leste foram a Prússia e a Rússia. Então também foi uma contribuição ao fim da Idade Média. Mesmo porque foi a queda do paganismo nessa região que praticamente acabou gerando também uma derrocada grande de paganismo na Ucrânia, né? Posteriormente até entre os nórdicos em si, porque os pequenos bastiões pagãos perderam força após isso. E após a influência romana oriental e toda essa influência teutônica aí que surgiu. Mas enfim, nobres amigos, acho que por esse vídeo é isso. Acho que já está um tanto quanto comprido, mas acho que ficou legal o que eu falei aqui pra vocês. Então se vocês gostaram, por favor, deixem seu like, porque ajuda muito a gente aqui do canal. Não é inscrito? Por favor, se inscreva, ajuda mais ainda a gente. Obrigado e até a próxima, nobres amigos.